pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre a modelagem matemática na educação matemática. E o que a gente pode dizer da modelagem matemática? No primeiro momento, nós podemos enfatizar que com a utilização da modelagem matemática, o ensino ele torna-se mais dinâmico. Então a gente tem uma participação mais ativa do aluno e ele também pode investigar temas de interesse dele. Então você acaba fugindo daquela aula em que o aluno às vezes não sabe por que ele está aprendendo alguns tópicos e onde ele pode utilizar aquilo para uma aula onde o aluno se interessa em estudar um determinado tema de interesse dele. E aí ele acaba buscando ferramentas matemáticas para poder resolver aquele problema, né, que ele pode trazer ou o professor pode propor a ele de acordo com os interesses da turma. Então, isso seria uma característica. Outra característica seria a questão da integração com outras áreas. Então, por exemplo, quando a gente estuda matemática, vamos falar numa aula dita tradicional, muitas vezes a gente fica, deixa eu escrever aqui, integração com outras áreas. Então, às vezes nós ficamos presos no conceito matemático em si, no conhecimento matemático. E aí a gente às vezes perde a oportunidade de se aprofundar em outros temas, né, que também seriam importantes que o aluno aprendesse. Por exemplo, alguns tópicos de ciências, história, geografia, até da própria língua portuguesa, língua inglesa, e assim por diante. Então é interessante uma abordagem integrada, onde o aluno pode integrar aquilo que ele está trabalhando em matemática e também aprender um pouco, discutir um pouco temas de outras áreas, da filosofia, da história, né? Então você acaba relacionando a matemática com outros campos. Mais uma característica, né, uma motivação assim que leva a gente a discutir a importância da modelagem matemática no ensino é que os documentos oficiais eles exigem que o ensino de matemática ele precisa ser mais significativo para o aluno. Então, se a gente pegar, por exemplo, os PCNs, as diretrizes estaduais de ensino, até a própria BNCC, em todos eles a gente tem essa ênfase, né, em que a matemática ela precisa ser mais significativa para o aluno. Então, quando você leva a modelagem matemática para a sala de aula, você acaba apresentando, né, um significado para o aluno daquilo que ele está aprendendo. Então, aquilo torna-se uma coisa com significado, e aí a possibilidade dele realmente aprender aquele conteúdo é muito maior. Além disso, quando você discute, leva uma atividade de modelagem, discute um tema de interesse para o aluno, trabalha em grupo, você acaba criando um espaço de motivação e interesse para o aluno. A questão de sentar em grupo, a questão de aprender a ouvir o colega, né, a apresentar a própria opinião, então isso acaba gerando motivação. Então, a motivação também ela é muito importante, né, para que o aluno ele consiga aprender, porque não adianta o professor preparar a melhor aula do mundo se o aluno não tiver interesse em aprender, vai ficar um pouco o resultado final não vai ser muito satisfatório, né, no sentido da aprendizagem do aluno. Outra motivação para a gente trabalhar a modelagem matemática seriam situações abertas, né? Então você acaba tendo essa possibilidade de você trabalhar com situações abertas com o aluno. E aí quando você leva essas situações abertas, você acaba desmistificando a matemática, né? Que os problemas têm uma única solução, que tem que ser feito seguindo um determinado caminho. E aí quando o aluno começa a trabalhar esses tipos de situações mais abertas, ele acaba
começando a ampliar os seus horizontes dentro da matemática. Às vezes, nem todos os grupos de uma determinada sala usam os mesmos conceitos matemáticos para resolver um problema, e aí isso é riquíssimo, né, para o aprendizado da turma. E chegam em respostas diferentes, muitas vezes, dependendo do caminho que eles seguiram. Então, isso também é interessante, né, para mostrar os planos de ação do aluno, para que eles possam conversar, né, que caminhos que eles usaram para resolver o problema, né, se eles usaram uma matemática conhecida ou um conhecimento novo que eles tiveram que aprender para poder resolver o problema. E aí, com isso, né, a gente diz que os alunos, eles realmente, nessas situações, eles estão fazendo matemática, né? Então, isso é fazer matemática, investigar, buscar aprender conhecimentos novos e relacionar com conhecimentos antigos, testar hipóteses, analisar pontos fortes e pontos fracos de alguns caminhos, né, escolhidos. Então, isso é bastante importante. Investigar situações que interessam os alunos também, isso realmente leva eles ao fazer matemática. E também nesse sentido, quando você tem um problema aberto, uma situação nova, um conhecimento que a gente não sabe o que vai ser utilizado, né, de antemão, então você acaba colocando os alunos em pé de igualdade, isso também é importante, porque às vezes a gente tem alguns alunos que eles são bons memorizadores, às vezes eles memorizam muito bem o que foi dito em sala de aula, só que na hora de articular isso, aplicar em outras situações, eles acabam tendo um pouco de dificuldade. Outro aluno que às vezes tem dificuldade de memorizar, dificuldade em determinados conteúdos, nesses momentos eles podem discutir em pé de igualdade com esses outros alunos. Então isso é importante, né, para a valorização da autoconfiança dos alunos. Mas nem tudo são flores, né, porque é difícil a gente quebrar alguns costumes que já estão enraizados no ambiente escolar. Então, muitas vezes, quando a gente leva a modelagem matemática para a sala de aula, é comum que se encontre algum tipo de resistência, tanto por parte dos professores, né, que às vezes tem um certo receio de entrar num campo novo, né, e sair da sua zona conhecida, como por parte dos alunos também, que às vezes eles se sentem um pouco mais cômodos fazendo aquilo que eles sempre fizeram, né? Sentando, às vezes anotando aquilo que o professor diz e sem muita responsabilidade para eles. Então, para isso, é interessante para o professor planejar a situação antes da aula. Isso dá um pouco mais de trabalho, mas é importante. Né? O professor ele precisa ter um planejamento anterior. Por quê? Porque quando começa a trabalhar, a gente vai ter, quando levar isso para a sala de aula, nós vamos ter o quê? Vários alunos seguindo caminhos distintos para resolver um determinado problema. Né? Então, nesses caminhos distintos, não significa que o professor precisa saber tudo. Né? Todas as dúvidas que os alunos tiverem, o professor ele tem a obrigação de saber responder. É interessante mostrar que nós, professores, não sabemos tudo, mas nós podemos pesquisar, perguntar para outras pessoas, né, buscar referências para tentar responder as perguntas, né, que no momento a gente não conheça a resposta. Então, com isso, a estrutura da aula modifica, tanto para o aluno como para o professor. Né? Existe uma mudança de atitude. Né? Então, isso é interessante. Muito bem, então surge a pergunta sobre o que seria modelar matematicamente. Quando nós fazemos então a modelagem matemática, nós entendemos que seria um processo que usa a matemática para representar, analisar e fazer previsões ou checar, né,
uma determinada hipótese. E com isso a gente chega a uma determinada conclusão a respeito de um fenômeno do mundo real. Isso que seria a nossa ideia de modelar. De forma resumida, nós poderíamos apresentar um processo de modelagem matemática da seguinte forma. Então você tem um problema do mundo real, e aí você levanta algumas hipóteses relacionadas a esse problema. Bom, dessas hipóteses, você define um problema que pode ser resolvido matematicamente, baseado naquela situação do mundo real. Definido esse problema, então, os alunos, em grupos, eles vão propor uma resolução para esse problema. Para fazer essa resolução, eles vão precisar elencar algumas variáveis que eles acham mais importantes, de acordo com aquela situação que eles estão investigando, que tem relação com a realidade dele. Definidas essas variáveis, vão resolver, elencar as variáveis, faz a resolução. Feita a resolução, eles podem chegar ou não ao modelo matemático. Mais importante que não seria o modelo. Então, chegou a gente colocou o modelo aqui, mas propôs uma resolução. Então, vai fazer a análise dessa sua resolução. Caso nessa análise a gente encontre algum ponto que não é satisfatório, volta-se na definição do problema ou nas hipóteses e tenta refazer esse percurso. Então, voltaria novamente por aqui, redefine o problema, verifica alguma fragilidade na hora de definir o problema e caminha novamente aqui para propor uma outra resolução, verificar se vão manter as variáveis ou não. Caso na análise detecte que está satisfatório, que a princípio não tem nenhuma inconsistência, então é apresentada uma solução. Essa solução é apresentada numa plenária para a sala de aula. Ou, primeiramente, pode ser apresentado por um grupo, aí o grupo vai validar isso ou não. Se eles validarem, depois vão apresentar para a sala de aula para verificar se a turma também valida, que essa solução apresentada ela satisfaz as hipóteses que foram levantadas para poder resolver o problema. Se satisfazer, perfeito. Então, a solução apresentada, ela está satisfatória para a turma. Se não, a turma pode indicar algum caminho, a turma juntamente com o professor, para que essa equipe ela possa repensar sobre algum procedimento que eles fizeram, e refazer algum cálculo, às vezes olhar alguma coisa que eles fizeram de forma equivocada e tentar pensar um pouco mais a respeito disso. Então, essa seria uma ideia do nosso ciclo de modelagem. Existem dezenas de autores aí que trazem outros ciclos de modelagem. Esse seria um ciclo bastante simplificado. Discutindo um pouco mais sobre o problema que o aluno vai investigar, é interessante sempre que seja feita a pergunta: o que representa este resultado fora da matemática? Então é uma coisa que é interessante a gente levar os alunos a pensarem um pouquinho. O que isso representa fora da matemática? Meu modelo, ele está medindo ou predizendo corretamente aquilo que eu pretendo de forma satisfatória? Quais seriam as palavras-chave que eu devo destacar nesse problema? Que foco eu darei em relação à situação dentro do meu problema? Como que eu vou explorar esse problema? Eu vou pesquisar, eu vou discutir isso em grupo? Então são pontos importantes. A questão do registro das ideias. Então como que essas ideias vão ser registradas? Também é um ponto bastante importante de
lembrar os alunos, né, que eles precisam fazer esse registro dessas ideias. Como que vai ser? Vai ser por meio de uma gravação, vai ser por meio de anotações ou de diagramas, né? Vai ser um registro mais visual. Então isso é importante, né, do aluno pensar a respeito. Ok? Então essas são algumas características aí, né, onde a gente pode destacar principalmente a questão do registro. Só. E aí com isso o aluno é importante, né, que ele registre essas ideias. Ideia agora não tem mais acento, né? Por meio de diagramas, textos, né, figuras e assim por diante. Em relação às variáveis, vamos colocar aqui também algumas considerações. Na questão da definição das variáveis, é interessante definir quais seriam as variáveis dependentes, quais seriam as variáveis independentes e a informação que você conhece dessas variáveis independentes. Que parâmetros, né, que você vai utilizar. Então, é interessante deixar isso bastante claro. Falando um pouquinho da solução, então, o que é importante para a gente chegar na solução? A gente pode fazer uma solução manuscrita, é possível utilizar também softwares, né, matemáticos, né, usando a matemática que você conhece ou outros conhecimentos matemáticos. Durante a solução, né, em geral, aparecem diferentes métodos e esses diferentes métodos podem chegar em diferentes soluções. E essas diferenças é que trazem a riqueza para o processo de modelagem matemática, né? Então, a questão dos diferentes métodos é importante e das diferentes soluções. Isso é bastante importante. Destacando alguns pontos importantes também da análise. Então, da análise, é interessante, né, que a gente motive os alunos a fazer uma análise com calma, sem pressa, da, daquele resultado que eles chegaram, fazer perguntas, né, se a gente perceber que existe alguma inconsistência, fazer testes com diferentes, vamos supor que o aluno chegou num modelo matemático, colocar diferentes valores para verificar se os valores de saída desse modelo eles fazem sentido, né, dentro daquele problema que ele está investigando. Isso é importante. É importante listar também fragilidades do modelo encontrado ou da solução encontrada e pontos fortes, né? Então, esses são pontos importantes aí de buscar, né? Fragilidades, pontos fortes, né? Desse modelo. E aí, no momento da discussão, é importante que isso também seja discutido, apresentado para a turma. E que sensibilidade tem esse modelo, né? Se você muda alguns valores de entrada, que sensibilidade que isso vai provocar na saída. Então, isso também é importante de ser verificado, né?
Bom, quando os estudantes vão fazer então a apresentação dos seus resultados, é interessante para que ele faça uma boa apresentação, lembrar então da questão das anotações. Então, quer dizer, se ele tem boas anotações, essa apresentação ela vai ter uma fundamentação bacana e ele vai conseguir justificar algumas perguntas, alguns pontos aí que ele pode ser questionado durante a apresentação. A questão da escrita, né? Então sempre reforçar essa importância da escrita, né? Tentar buscar uma escrita objetiva, técnica, próximo daquela que a gente espera aí dentro da linguagem matemática. A questão da justificativa, todos os achados que são encontrados, né, dentro da resolução, então é interessante que tenha uma justificativa bem fundamentada, né, e o significado de cada um desses achados. E que, para chegar no resultado final, né, você demonstre claramente o caminho que você usou para chegar nesse resultado. Então, demonstrar a questão dos caminhos, né, e a validade disso. Então, esses seriam alguns pontos bastante importantes. Bom, ficamos por aqui então. Até a próxima. Agradecemos aí a participação de vocês.